Queridos, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai iniciar a lei de liberdade. Todo mundo gosta, né? Mas tem um preço. Né? Dar continuidade, mas tem um preço, né? Liberdade com consciência e responsabilidade é muito bom, mas nem todos ainda têm, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na nossa casa tão querida e amada, amparada pelos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade, em nome de Deus, para que a nossa irmã seja bem intuída, e sem dúvida será, e que todos nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que serão nos passados nessa palestra. Agradecemos a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos. É uma alegria sempre poder estudar juntos, né, doutrina espírita, nessas tardes de terça, que para mim são deliciosas. A lei de liberdade, ela começou, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que na 625, 825, que ela começou. Que Kardec começou a fazer perguntas, né, sobre a lei de liberdade. E hoje nós vamos desenvolver essa 860. Aí a pergunta, mas vai ficar a reunião toda nela? Vocês vão ver quanta coisa tem dentro dela. Dá um seminário, né? A gente ficaria aqui estudando durante horas e horas essa questão aí da 860. É uma questão extremamente importante, porque nós aprendemos que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ser bom, independentemente daquele que está recebendo a nossa ação, e que a gente não pode, com isso, imaginar que vamos ter um lugar melhor quando daqui a gente partir. Porque não é por conta das nossas boas ações só, né? A nossa paz, o nosso céu, quando a gente partir dessa terra. Há uma série de outras situações envolvidas, né? Ser solidário, ser caridoso, compassivo, isso tudo é extremamente importante. Mas depende da nossa intenção com isso, depende de como nós fazemos essa caridade, de como nós somos tolerantes e, principalmente, qual é a nossa intenção nisso aí. Porque Deus vai julgar-nos através da nossa consciência pelas nossas intenções. É isso que vale, é isso que importa realmente. Há um tempo atrás, há bastante tempo, eu até li um romance, eu não tenho nem tempo para ler muito fora da codificação, porque cada pergunta da codificação que Kardec faz abre um leque de perguntas para a gente fazer. E quando os espíritos respondem, é mais um leque imenso de possibilidades. Não dá tempo, né? Então, quando eu sei, às vezes, que tem uma obra ou outra que aborda determinado assunto que eu estou querendo, eu vou até consultar. Essa, por exemplo, eu também consultei um livro do Richard Simonetti, que ele tem um livro chamado A Constituição Divina. Eu não gosto de estar livro e nem de recomendar, muito menos. Porque quando a gente recomenda um livro, a gente está recomendando tudo que tem dentro dele. E claro que tem algumas coisas que a gente às vezes não concorda, ou porque não alcançou, porque não está de acordo com a codificação, tem muito isso, né? Então a gente estuda e aprende realmente espiritismo pela codificação espírita, né? O Pentateuco espírita. Mas essa Constituição Divina, ele faz uma abordagem das leis morais ali. Não é tudo, claro que eu já li tudo, e passo por cima. Inclusive essa 860, eu tive algumas restrições que eu não coloquei, mas ele aborda
assim, de certa forma, algumas coisas interessantes a gente até buscou. Mas importante a gente avaliar, sem dúvida, as intenções que nós temos com tudo aquilo que nós fazemos. Essa questão 860, ela traz 3 proposições para nós na resposta dos espíritos e que se alongam aí para cada uma delas um semináriozinho. Então vamos a ela para a gente analisar já na pergunta, porque a resposta, mais ou menos, a gente já até imagina por tudo que a gente já estudou o Espiritismo, né? No Espiritismo. É essa aqui, ó. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Então, como eu havia falado no início, a gente não pode imaginar que a gente sendo bom, que a gente sendo caridoso, tudo vai depender da intenção que tivermos com as nossas ações sociais, né? Principalmente as nossas ações sociais, quando tem muita gente vendo, né? Uma série de coisas que realmente entram, né? Aí muitas vezes para massagear o nosso ego, ou parecer que a gente está sendo bonzinho. Então tem uma série de coisas, então a intenção realmente é que conta. Mas aí a gente fica pensando, bom, eu sei que eu tenho que ser bom, eu tenho que amar o meu inimigo. É difícil, né? Esse negócio de amar inimigo, a gente, toda vez que eu deparava com essa questão, eu tinha uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas. Porque realmente, como é que a gente pode amar uma pessoa que só nos prejudica, que só nos quer mal, puxa o nosso tapete, o tempo todo, né? Mas a doutrina é muito lógica, né? O espiritismo é muito lógico e não exige nada além daquilo que nós, principalmente aqui nesse mundo material, podemos oferecer. Já comentei várias vezes aqui que o amar o inimigo é não querer mal para ele. Já começou a facilitar. Já começou a dar uma melhoradinha. Por que a gente vai querer mal para as pessoas? Mesmo aquele inimigo. Às vezes acontece uma coisa tão trágica com a gente, e com pessoas, e as pessoas às vezes falam, e eu ouvi isso esses dias aí por causa de o pai de um dos PMs assassinados, estava falando isso, que ele não deseja para o pior inimigo dele, uma coisa assim, né? A gente fala muito isso, quando a gente passa por um aperto, a gente fala, meu Deus, não desejo isso, meu pior inimigo. Então a gente está amando esse inimigo. Nesse momento, a gente está amando esses inimigos. Porque a coisa é tão ruim que você não deseja nem para o pior inimigo. Né? Então, se nós odiássemos os inimigos, a gente até ia ficar indiferente com essas coisas se acontecesse com ele. Mas a gente não fica. Então, no íntimo, nós somos bons. Nós não somos maus. Nós estamos numa inferioridade que nos leva, através da vaidade, do orgulho, do egoísmo, a ter atitudes não dignas, mas não somos maus. Nós estamos temporariamente numa situação de inferioridade que não nos deixa, às vezes, enxergar o quanto podemos ser bons e até quanto somos bons. E, às vezes, a gente descobre isso da maneira mais inusitada, né, possível na nossa vida. E acontece mesmo. Então, essa coisa de querer negociar, eu vou ser bonzinho porque aí eu posso não sofrer aquilo que eu tenho que sofrer, ou eu vou ter um lugar melhor quando eu sair desse planeta. Não. Já não vai ter. Se está pensando assim, a intenção não é boa. Porque a nossa ajuda, o nosso trabalho na caridade, na compaixão, né, na solidariedade, tem que ser pelo simples propósito de ajudar e não fazer uma negociata. Não funciona negociata aqui. Negociatas só funcionam nos planos materiais, né? Só funcionam dentro da corrupção, a negociata. Mas com a lei divina não tem isso. E a nossa com a nossa consciência também não adianta negociar, não. A gente não negocia com a consciência. A gente não faz negociata. O que a gente faz? Não coloca as coisas ao julgamento dela, mas não negocia com ela. A gente abafa o caso. A gente abafa isso.
E não pensa muito. Porque se pensar, não tem negociata, não. Que aquilo vai ficar, martelando o tempo todo, nos colocando num inferno, né? Que é a falta de paz na nossa consciência. Então, essa questão aí, pode o homem, por sua vontade, por sua vontade. Então, não seria vontade de Deus, não seria vontade de ninguém. Pela sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa. Então, esse vice-versa que é evitar os acontecimentos que estão planejados para nós e foi feito por nós esse planejamento. E também, se a gente pode atrair acontecimentos felizes ou não, bem claro isso aqui, felizes ou não, para a nossa vida, que não estavam previstos para nós. Esses acontecimentos que não estavam previstos são mais comuns do que a gente imagina. Até porque a gente mexe tanto no nosso plano reencarnatório, que a gente acaba atraindo provações e expiações que não estavam no nosso programa. Muitas vezes a gente muda completamente. A gente abandona aquele planejamento e faz outro. Ah, mas isso pode? Claro que pode. Não fomos nós que escolhemos. Não foi o livre-arbítrio que me proporcionou essa possibilidade. E isso, o livre-arbítrio, foi o presente do Criador? Então, eu posso. Só vou responder muito por isso. Eu vou ter que dar conta de um plano que eu não fiz. Eu vou ter que dar conta dos acontecimentos que vão surgir que eu não previ. Eu vou ter que dar conta dos planos que outros espíritos fizeram quando eu fiz o meu e eles aceitaram convites, porque agora não vai ser mais possível. É tanta coisa que eu vou ter que dar conta que não vale muito a pena, não. É por isso que é melhor a gente manter o nosso pensamento no bem, sempre querendo acertar, porque o anjo da guarda protege e nos coloca no trilho daquilo que nós escolhemos. E não nos deixa desviar muito, não, quando a gente pede ajuda. Do contrário, a gente faz muita besteira. Então, vamos ver a resposta. Começa afirmando, pode. A gente fica todo felizinho, né? Pode? Beleza, pode. Desde que, aí vem a condição, desde que esse desvio aparente, olha aqui, desvio aparente. As palavras são muito importantes, elas têm um peso muito grande, né? Desde que esse desvio aparente, quer dizer, ele não é um desvio, ele só parece que é. É que o contexto muitas vezes nos leva para determinado ponto que já estava previsto até por nós mesmos, né? Então é por isso que ele é aparente. Nem todas as traduções trazem isso aqui, né? Às vezes eles ignoram, né? Mas Herculano Pires, ele foi muito criterioso, muito. Herculano Pires, ele teve pouquíssimos, assim, não digo erros, quem sou eu para falar que ele errou, né? Mas assim, ele teve pouquíssimas coisas que a gente acha que uma outra palavra cairia melhor, né? Pouquíssimos, não, pouquíssimos. Quanto menos, nossa, muito pouco, né? Então ele é muito criterioso, ele foi muito criterioso na tradução, né? Desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Quer dizer, nós escolhemos, então, esse desvio é apenas um detalhe que já estava mais ou menos previsto. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Quer dizer, poder pode. Aqui tem 3 proposições, né? Com essa resposta. Poder pode. Mas aí, a gente, dentro desse contexto, desse desvio aparente, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque às vezes esse desvio aparente, porque ele já estava mais ou menos previsto pela nossa interioridade, é o que pode causar ou a nossa graça ou a nossa desgraça. Então é muito importante atentar para isso aqui,
fazer o bem como é do seu dever único, do seu dever e único objetivo da vida. Quer dizer, só tem esse objetivo, fazer o bem. Nós só estamos nesse mundo para isso. Fazer o bem é amar. E a gente só está aqui para isso. A Bíblia inteira foi escrita, né, depois, muito depois, o Novo Testamento, para nos ensinar a amar, que foi a boa nova. O Antigo Testamento foi a visão dos profetas e aquele início, mas depois o Novo Testamento, que é o Evangelho, ele só veio para nos ensinar a amar, porque ali estão relatadas as passagens de Jesus, as passagens do Mestre aí pela terra, a boa nova que ele trouxe. Ele modificou aquela lei de Moisés, né? Ele resumiu aqueles 10 mandamentos em 2, amar ao próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, o mais importante, e amar o próximo como a si mesmo. Então ele resumiu aquilo ali, toda aquela obra, todas as suas passagens, os sermões que fez, os ensinamentos, as lições, para nos ensinar a amar. Tanto que um estudante, querendo, né, aprender, um aprendiz de sábio aí, perguntou ao mestre se ele podia resumir a Bíblia para ele, que naquele resumo que ele fizesse, ele ia decidir se ele ia querer ler ou não. Aí o mestre falou, mas pois não. Aí ele falou, é muito demorado. Ele já estava errando, né? Que ele já estava com a pressa, né? É muito demorado. Ele falou, só o tempo que você... menos tempo que você leva para se equilibrar num pé só. Aí ele se colocou em posição e o mestre falou, ama. Acabou. Ué, mestre, isso, amor. A Bíblia é isso. Né? O Evangelho. Vamos tirar a Bíblia. Evangelho. O Evangelho de Jesus, a boa nova, é amor. Ele só veio trazer lições de amor, em todos os momentos. Então, aquela dos 30 aos 33, é o que realmente importa na vida do mestre, foi o tempo que ele passou aqui nos ensinando a amar. Então, toda a codificação também, todas as coisas que ali estão, principalmente essas leis morais, para nos ensinar a amar. Então, o amor é que conta nessa história toda. Ele tem que estar à frente de tudo, de todas as nossas ações, atividades, sejam elas profissionais ou voluntárias, não importa, né? Então, tá aí. O único objetivo é fazer o bem do jeito que ele tem que ser feito, né? E ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Olha, tem tanto assunto aqui dentro que realmente acho que não vai dar para a gente fazer nem nessa aqui, né? Talvez precise da próxima. Porque tem muitas... Essas 3 propostas são muito importantes, porque isso é que vai realmente nos oferecer condições de fazer modificações, de mudar algumas coisas que estavam previstas, ou de atrair outras mais boas, né? Assim, a gente quer coisas boas e não mexer no planejamento para acontecer coisa desagradável e desgraça. Por isso que essa recomendação aqui, ó, fazer o bem, que aí a dificuldade da gente, que a gente vai encontrar nesse desvio, é bem menor do que aquela se a gente não tiver boa intenção e começar a fazer bobagem, né? Então vamos às proposições. Olha só, é o que está aqui, dividido aí em 3. Primeira, vamos colocar, a prática do bem é o objetivo único da vida. Então, é para isso que estamos no mundo. Todas as nossas encarnações, esse ir e vir da dimensão espiritual para a material, só tem esse objetivo aqui. Nos ensinar a praticar o bem, sermos bons. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deuses em potencial. Somos instrumentos da vontade divina. Isso aqui é grandioso. É grandioso. A gente não pode passar por cima tão rápido assim, né? Quando nos recomendaram, né, no Evangelho, quando Jesus falou, vós sois deuses, somos deuses, né? Somos deuses, só que não sabemos disso. No mundo material, nós somos co-criadores de Deus. No nosso pequeno mundo familiar, nós somos deuses ali. Somos deuses para os nossos bebês, para os nossos animais. Nós somos aqueles responsáveis. Nós somos aqueles
que aquela turminha menor, aquela turminha dos chamados irracionais, que de irracionalidade tem pouco, nós somos deuses para eles. Eles esperam de nós o que nós esperamos de Deus. Né? Para os animais, nós somos deuses. Eles esperam de nós aqueles cuidados que nós esperamos de Deus para conosco. Infelizmente, nós somos reprovados nisso aí, né? Maltratamos demais esse reino. Maltratamos demais um reino que desenvolve princípio inteligente que se tornará espírito humano. Crueldades sem limite, né? São praticadas por aqueles deuses deles dentro desse reino. E, infelizmente, nós estamos num planeta de provação e expiação, onde o mal impera, né? E essas pobres criaturas que estão ali, filhos de Deus, criação divina, desenvolvendo um princípio que se tornará um espírito humano, tão desrespeitados, tão abandonados, desprezados, tão massacrados. Né? E a gente não sabe o que a gente está fazendo. O tanto de comprometimento que a gente está ganhando na nossa vida, né, imortal aí, para a gente resgatar a falta de respeito com tudo, com todos, né? É terrível que a gente assiste em mundos de provação e expiação. Mas a gente não pode fazer muita crítica porque nós estamos nele. E se estamos nele, porque também somos inferiores. E não nos conhecemos, não sabemos do que somos capazes de fazer. Não sabemos. A gente não se conhece. Se nós nos conhecêssemos, nós não estaríamos aqui. Porque se nós nos conhecêssemos, nós não estaríamos errando tanto. Acumulando tanto erro, fazendo tanta bobagem para merecer ainda estar num plano desse. Tão inferior quanto é a Terra. Então a gente lamenta aquilo que a gente assiste, que a gente acha que não pode fazer ou que não é capaz mais de fazer, mas isso é questionável. A gente não sabe, né, diante da pressão, da ameaça, diante da dor, da dificuldade, o que a gente é capaz de fazer. Infelizmente, a gente ainda está nesse nível aí, né? Mas nós somos deuses, porque somos criação dele. E se somos feitos à imagem e semelhança dele, somos deuses. A gente só precisa trabalhar para que isso se efetive, para que a gente entenda, porque ao entendermos isso, ao reconhecermos isso, a gente não vai errar tanto, porque nós vamos nos responsabilizar, né? Nós vamos criar responsabilidade maior com os nossos atos, né? Com os nossos relacionamentos. E essa aqui, que somos instrumentos da vontade divina, sempre para o bem e para o mal. Nossas inferioridades, tudo que a gente é e que a gente faz, pode ser usado por Deus num plano desse aí, para que as suas leis se cumpram na terra. As leis de Deus se cumprem aqui. Aquela máxima, aqui se faz, aqui se paga, para aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte assim, né? No resgate, né? Reencarnacionista, porque nem acreditam em reencarnação, entram com essa, aqui se faz, aqui se paga. Mas é verdade, aqui se faz, aqui se paga. Só que a gente não paga tudo numa encarnação. Não dá nem tempo. E a prova disso constantemente. Pessoas que só maltratam, exploram, fazem o mal, morrem e não pagam nada. Vai pagar onde? Aqui, voltando. Voltando para cá. Voltando para cá e sofrendo aquilo que fez sofrer. É a lei de causa e efeito. Então, para que ele sofra o que ele fez sofrer, ele vai ter que passar por muitos momentos difíceis. E esses momentos difíceis dessa alma são frutos, né, da escolha que ele fez ou da imposição por Deus, se ele não foi capaz de escolher, e de todos aqueles que aqui estão servindo de instrumentos para o bem e para o mal. Então nós somos instrumentos de Deus para tudo. Quando a gente estiver pedindo ajuda para alguém,
quando a gente estiver orando por alguém, a oração é muito válida. É o nosso recurso de toda hora. Agora, precisamos saber se aquilo que nós estamos pedindo a Deus para aquela pessoa, nós estamos capacitados para fazer. Porque se nós estivermos, nós é que temos que fazer. Nós somos instrumentos dele. Ah, mas e se eu não tiver condições? Faz o que der. Faz o que puder. E as condições vão aparecer. Todas as pessoas que prestam assistência, que fazem um bom trabalho de assistência social, muitas vezes não tem recurso nenhum, não tem nada. Mas chega de um, chega de outro. Todas as pessoas relatam essas coisas, que estavam numa dificuldade, não sabem onde que ia conseguir recurso para isso ou aquilo. Chegou alguém que ofereceu. Porque o universo conspira a favor do bem. Nós sabemos que fomos criados para o bem, para a plena liberdade. E só podemos ser plenamente livres se formos também plenamente responsáveis. Então isso é a lei divina, é a lei de Deus que impera no universo. Não existe, Deus não criou o mal. O mal foi desenvolvido no homem pelo mau uso que ele fez da escolha que ele teve que fazer por conta do livre-arbítrio e que foi dada a ele a responsabilidade de crescer por conta própria, né? Bem, continuando. Em algum momento compreenderemos isso. Isso o quê? Compreenderemos que somos deuses, que temos que fazer a nossa parte, que fomos criados para o bem, que o único objetivo da vida é fazer o bem. Em algum momento a gente vai compreender. Agora, quando? Em que momento é esse? Né? Quando que nós vamos deixar os nossos interesses de lado? Quando que nós vamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça? Quando? Em algum momento isso vai acontecer. Por quê? Porque tem que acontecer, porque nós fomos criados para o bem, somos filhos de Deus. Em algum momento, mais uma vez a gente retorna, né, Magui? A parábola do filho pródigo. Qual foi o momento dele? O momento dele foi aquele que ele se viu sem nada. Que ele jogou todos os bens fora, que ele não tinha mais o que comer, que ele viu os porcos comerem melhor que ele, que os porcos tinham tudo melhor que ele tinha. Ali foi o momento que ele descobriu que ele tinha que ser bom, que ele errou, que ele tinha que retornar para a casa do pai. Ele retornou para a casa do pai, né? Conotativamente falando, metaforicamente falando, porque ele retornou para Deus, ele retornou para o Criador, para o Pai. Ele retornou para a lei divina que ele tinha ignorado, né? Então, isso, cada um terá o seu momento, cada um terá o seu momento. Então, nós temos aqui, ó, todos os mecanismos evolutivos a que estamos submetidos: a infância, o lar, a reencarnação, a escola, a dor, o relacionamento afetivo, a adversidade, a doença, a velhice, a morte. Olha só, quanta coisa aqui que nos causa dificuldade, né? Tudo aqui causa dificuldade. A infância não tem a liberdade, né? A gente não é livre na infância, nós somos dependentes. Aquela dependência é necessária para que o espírito adquira valores nobres, para que ele possa somá-los àqueles que ele já possui e que ele já traz de outras encarnações. Mas é um período difícil. A criança não é responsável pelo que ela faz, mas ela também não tem liberdade. Acho que ninguém aqui gostaria de voltar a ser criança. A gente fala que queria, mas na verdade não. Né? Nós gostaríamos de voltar a ter até aquela leveza, algumas irresponsabilidades, né? Como diz Bandeira em Vou-me embora para Passárgada, né? Subir em pau de sebo, deitar na beira do rio, escutar o canto. Então é isso. Nós gostaríamos dessa leveza, sim, mas a gente pode ter isso. A gente pode ter isso na nossa fase plena de liberdade. A gente pode ter. O problema é que nós criamos tantos problemas
Nós somos tão interesseiros que não dá tempo para viver essa leveza do ser, tão importante para a nossa felicidade, né? Então a infância é um grande período, tanto que é o mais longo dos animais todos. Ninguém tem uma infância como a do homem. Os animais já nascem e levantam, saem andando, né? Filhotes de cobras são abandonados pela mãe na hora que nascem. Na hora que nascem, ela bota os filhotinhos para fora, quando ela não gera no ovo, né? Quando ela gera no seu ventre, ela bota o filhotinho para fora e se manda. Eles já saem venenosíssimos, causando terror e tudo. E muito veneno. Porque as cobras, elas nascem com 98% de suas conexões neuronais prontas. Ela não tem mais o que aprender, não. 2% não é nada aí. Né? Então, nós não. Né? Nós não nascemos assim. Nós temos 60%, 30%, 40%. A ciência nem se define tanto, mas nós somos eternos aprendizes, né? E nós temos aquela infância grande, né? Aquele período necessário, aquele período importante para a alma receber os valores. Pena que nem todas as almas recebem esses valores em casa, né? Mas são importantes. O lar, como é difícil, relacionamento familiar. Porque no lar estão reunidos amigos e inimigos, afetos e desafetos. Não tem só amiguinhos ali, não. Todo mundo sabe disso. Por isso que os problemas, os conflitos familiares, eles existem em todos os lares, em todas as casas. Nenhuma casa vive de harmonia plena. Todos os problemas acontecem ali, são os mesmos, só muda de nome e de endereço. Os problemas são os mesmos. Os mesmos que um tem, o outro tem também. A reencarnação, como é difícil também, como é inseguro, porque a gente vem para esse mundo com um plano que a gente não sabe se vai dar conta. Né? Há muita torcida contra e a favor, é difícil. A família que vai nos receber, porque a gente está indo para um núcleo familiar que muitas vezes não é meu amigo, não é seu amigo. Então é complicado, a reencarnação não é uma viagem de férias, não é um turismo para lugar nenhum. Né? É um mergulho na profundeza do mar, como faz lá o mergulhador, que com tudo que é feito, com todos os aparatos e cuidados de todos, instrumental e tudo, ele não tem certeza se vai sair tudo bem, se ele vai poder voltar à superfície com vida ou não, ele não tem certeza. Então a reencarnação não é tão simples assim para a gente, né? Ela dói bastante. A escola, onde nós vamos nos relacionar com outras almas que também estão no nosso mapa kármico, a dor, essa aqui então, essa é a campeã. Essa aqui é a campeã. A dor é o maior aguilhão de aperfeiçoamento que existe para as almas que estão em processo evolutivo. É ela que determina, como a gente estava falando na última encarnação, na última reunião, ela é ótima. Mas na última encarnação também a gente deve ter falado muito sobre isso. Porque nós nunca fomos melhores do que a gente está sendo hoje. Se está doendo hoje, doeu muito mais atrás. Só que, de repente, a gente não tinha essa consciência que tem hoje. Aí não sentia tanta dor, né? Pois é. A dor, ela é um alerta. Tanto na parte material quanto na parte moral. Quando a gente sente dor, falamos isso na reunião passada, quando a gente sente dor, a gente tem que procurar um médico. Porque não vamos achar que é encosto, que é influência espiritual, não, que a gente morre mesmo. Pode não ser, né? Então, ela alerta que tem algo errado. Porque ninguém sente dor à toa. Tem alguma coisa errada. Ainda que ela seja uma dor subjetiva, uma dor somatizada, que o problema não esteja ali na organização física,
eles chamam de dor psicológica, aí o paciente fica com uma raiva, né? Porque poxa, eu estou sentindo dor, ele acha o quê? Que eu estou inventando, médico? Não está inventando. Eu tenho uma sobrinha que uma vez eles estavam morando aqui em Friburgo num tempo, que eles moram fora há muitos anos daqui. Ela deu uma dor nela, tão violenta, eles levaram para o hospital, eles não achavam nada lá, deram fortes analgésicos, ela não melhorava e continuou aquela dor, todo mundo apavorado, da família, né? E o médico chamou, meu irmão ainda falou com ele, olha, o senhor precisa ver a parte psicológica dela, porque essa dor não é física, ela está com... Aí ele falou, mas ela está inventando? O médico falou, não, de forma nenhuma, ela não está inventando, ela está sentindo, só que ela está... Não existe uma razão física para essa, está na parte subjetiva, ele falou. Então nós temos as dores físicas e as morais. Nem ela mesmo, coitada, porque depois eu ainda conversei com ela, eu falei, minha querida, ela falou, Dinda, mas doía muito. Né? Quer dizer, ela estava sentindo, estava somatizando alguma coisa. Então, alguma coisa não estava bem. Quando acha na parte física, quando não está na parte física, está na parte espiritual, está no perispírito, e aquilo está se somatizando. Então, são as dores físicas e as dores morais. Quando a nossa consciência dói, é porque a gente fez alguma coisa de errado. Isso é ótimo, isso é válido, é muito importante que a gente comece a querer entender por quê, o que fez de errado. Né? Então é importante, a dor é um grande sinalizador. Né? O relacionamento afetivo, como é difícil, né? Como é difícil a gente se relacionar afetivamente, porque as pessoas são individualidades. Né? Casamento na Terra é mais provação do que qualquer outra coisa, a maioria deles é provação, é para reajuste emocional. Então quando casa não se torna um, não, são duas inteligências, tentando viver juntos ali debaixo do mesmo teto, no mesmo espaço, com seus desejos, suas aspirações, que nem sempre se parecem. É complicado o relacionamento afetivo, mas é necessário, porque é um reajuste, né? A adversidade. A gente só conhece realmente as pessoas diante da adversidade, porque elas se modificam, elas se mostram quem elas são, como elas são na verdade. Ali da adversidade que você conhece realmente uma pessoa. É porque você vai ver as atitudes que ela vai ter, o comportamento dessa pessoa. Aí você às vezes pode se decepcionar ou pode aumentar até o seu amor por essa pessoa, né? A doença, como é difícil, doença é fácil nos outros. E a gente tem remédio para todos, já repararam? A gente tem remédio para tudo que é doença na outra pessoa. Quando é na gente, a gente não consegue nem por uma dor de cabeça. A gente não consegue encontrar um remédio bom, né? Mas na outra pessoa a gente tem palavras doces, afetivas. Mas para a gente tem muitas vezes revolta. Por que comigo? É a pergunta que a gente faz. Por que comigo? Ué, por quê? Você queria que fosse seu vizinho, com outra pessoa? Por quê? O seu amigo, seu inimigo... Quando a gente faz essa pergunta, a gente está sendo extremamente egoísta. Por que comigo? Porque o que é teu não vai para ninguém, nem de bom nem de ruim. A velhice ou dificuldade, só quem passa dos 60 é que começa a saber. Né? Eu digo 60, mas antes disso já começa a falhar. A máquina começa a falhar. Mas, não é fácil, não. Você reconhecer que você começa a ficar limitado, que você tem que sair do volante para a cadeira do lado, e ainda tá bom. Pior é quando você pula para trás. Ainda tá bom, pior é quando você nem pode mais andar lá. Né? Porque quando a gente pensa que não pode piorar, pode e muito. Não pode reclamar, porque nada é tão ruim que não possa piorar. E nada é tão ruim também que não possa melhorar. Vai depender da nossa visão, do nosso querer ver as coisas com olhos melhores, né? Mas é muito difícil essa fase aqui. Porque muitas vezes, espiritualmente você não está velho. Vamos parar com velho, porque velho é horrível essa palavra, né? Idoso é melhor. Idoso é melhor. Velho é triste. Velho é pior, Rosalia.
Velho é uma coisa horrível, velho, uma coisa velha, gente, uma coisa velha não serve para nada. Usado também não sei, eu acho que o idoso ainda é melhorzinho, é um eufemismo melhorzinho. Porque velho, olha, a coisa velha ninguém quer, não serve para nada, tá com mau cheiro, né? Tá estragado, tá rasgado. Quem que quer uma coisa velha? Né? Ninguém. Só o artista que olha e tem uma obra de arte, leva para aquela coisa velha para casa, faz uma obra de arte ali. Às vezes só ele que consegue ver a obra de arte, mas tudo bem, ele fez. Né? Mas a pessoa idosa, gente, é muito difícil. É muito difícil. A gente começa a ter limitações, você não faz mais o que você queria. E outra coisa, não pode esquecer nada. Se esquecer, você olha para as pessoas, estão os olhares, os risinhos de lado. Do tipo assim, olha lá, já era, tá doido, tá caduco, tá com Alzheimer, tá com demência, tá com não sei o quê. Olha, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Às vezes quando eu vou falar alguma coisa com os meus filhos, eu falo, ó, eu tenho provas, hein? Antes de eu falar, eu tenho provas. Tenho provas que... Ué, mãe, eu falei, não, porque vocês falam que a pessoa vai ficando velha, ela já não sabe mais nada. Ó, eu tenho provas, eu já vou com as provas impressas. É difícil, mas é importante. Por quê? Quem não fica velho morre cedo. Ninguém quer morrer cedo. Esse negócio de falar que quer morrer cedo, essa vida, eu estou assim, um assado. Pergunta se quer morrer, não quer não. Quem quer? Claro que não quer. A gente sabe que existe um outro lado, mas a gente também sabe que já foi várias vezes para lá, intuitivamente, e não foi lá essas coisas, né? Que esperava, né? Pensando que vai ser ótimo, que vai sacudir a poeirinha e sair volitando. Vai pensando assim que vai ver onde vai parar, né? Nós somos inferiores. Está pensando o quê? Que nós vamos lá ter um castelo de vidro na espiritualidade? Vamos não, né? Nós vamos ainda enfrentar muitas dificuldades para a gente conseguir alguma coisa legal. Aí a morte, que é o último inimigo a vencer, segundo Paulo, né? A morte é o último inimigo a vencer. Em 2 pontos de vista. Quando a gente não tiver mais medo dela, estamos bem evoluídos. Porque no fundo todo mundo tem. Principalmente nós, nesse planeta de provação e expiação. Que temos essa carcaça ainda que limita tanto os sentidos, né? Do espírito. E o medo da dor é grande, então a gente tem medo, a gente teme a morte, não pela morte em si, mas pela situação, por tudo que passa, medo da dor, daquela situação que fica, é constrangedor realmente. Mas outro ponto de vista é quando a gente não tiver mais que morrer fisicamente. Esse é o último inimigo a vencer. Porque quando a gente não tiver mais que morrer fisicamente, a gente não está precisando de reencarnar. E se a gente não está precisando de reencarnar, é porque já estamos muito aperfeiçoados. Já passamos muito desse nível de evolução em que estamos. Então a morte é o último inimigo a vencer. Naquele incessante, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre tal é a lei atribuída a Kardec, mas a gente não tem certeza, né? Se é. Porque muitas coisas, né? Que a planta dorme no mineral, que era dos druidas... foi atribuído a Leon Denis. Então, tem muitas coisas que existe ainda um pouco de dúvida na autoria. Mas, não importa. O que importa é a mensagem que é mandada. Isso que importa. Quem foi que falou, que deixou de falar? Principalmente se for um espírito superior, que ele não está nem preocupado com isso. Né? Ele não tem nem nome. Então, realmente não importa. Mas isso aqui é importante. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir, sempre. Tal é a lei. Então, todos nós vamos progredir. Todos nós. Ninguém vai ficar para trás. Então, tudo isso aqui, pelo que a gente passa, por tudo, né? Vai nos amadurecer. Então, tudo aquilo ali amadurecem em nossa personalidade a consciência de que é preciso participar da economia universal. Exercitando o bem sempre,
adequando-nos às leis divinas e realizando-nos como filhos de Deus. Então, voltando àquele quadro ali, anterior, que a prática do bem é o único objetivo da vida, não podemos nos esquecer disso. E quando, em algum momento, nós nos tornarmos mais conscientes da nossa divindade, digamos assim, melhor. Nessa situação em que nós nos encontramos, em algum momento aqui, disso aqui, nós vamos compreender isso. Pode ser na dor, pode ser numa doença, pode ser na velhice, ou pode ser ainda muito jovem na escola, no aprendizado, nos relacionamentos. Aqui, com certeza, em algum momento aqui, nós vamos ter consciência de que somos deuses. E quando a gente tiver essa consciência, a gente não quer outra coisa a não ser fazer o bem. Aí sim, aí o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução vai, como se diz, de vento em popa. Queimaremos várias etapas encarnatórias. Mas é aqui, em algum momento aqui, provavelmente na dor, seja ela nossa ou provocada por alguém, pela perda, por alguém, por uma doença, por um afeto, alguma coisa, na adversidade. Por quê? Porque nada ensina mais para a gente do que a dor. Né? Nada é tão grandioso para nos ensinar como a dor. Com a prática do bem, essa aqui é a outra proposta, com a prática do bem, facultado é, quer dizer, fazer o bem é o único objetivo da vida. Com essa prática, facultado é ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Isso aqui parece simples, mas esse é o maior dos nossos problemas. Esse aqui é o maior inimigo a vencer. Porque o que mais a gente quer é passar recibo, é ter razão, não importa o que vai acontecer, é falar o que quer, é fazer o que quer mesmo sabendo que não deve. Somos inferiores, a gente está nesse mundo fazendo isso aí, jamais deixando os nossos interesses de lado. Então a gente não consegue fazer o bem e não consegue evitar um mal que tem origem nesse bem que a gente deixou de fazer. Esse é o maior dos nossos problemas. Realmente essa proposta dos espíritos, dos grandes mestres, né, que codificaram, que ditaram para Kardec codificar essa doutrina maravilhosa, foram muito felizes eles, ou ele, eu não sei se foi mais de um que deu essa resposta, né? Mas todos estavam de comum acordo, com certeza, porque realmente a gente só pode modificar um plano quando nós temos realmente autoridade para isso. E para isso a gente tem que ter consciência de ter que fazer o bem, senão a gente vai se enrolar, né? Vai se comprometer e fazer isso aqui, ó. Impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para uma produção de um mal maior. Mas olha, se a gente for analisar o nosso dia, quanto a gente teve a oportunidade de impedir coisas que não deveriam ser feitas e a gente não impediu. Ontem mesmo, não sei se foi no Repórter, no jornal, não sei qual foi, eu não estava assistindo, eu estava ouvindo assim. Parece que um motoqueiro, dois rapazes que estavam numa moto, o carro passou, eu não sei se deu uma fechada nele, aí ele bateu no carro assim com a mão, o cara não gostou, fez um sinal feio, aí deu naquela perseguição e ninguém botou um fim ali, né, para evitar um mal maior. Aí o motoqueiro foi atropelado por esse carro, o rapaz está entre a vida e a morte no hospital, o outro que estava com ele teve só um problema grande na perna, não corre risco de morte, mas o que está lá no hospital está correndo. Então, olha só,
A gente precisa ser terminal de uma ofensa, porque se a gente coloca aquilo ali para frente, se a gente não tenta parar e evitar um mal maior, nós só vamos criar problemas e muita desgraça para a gente em todos os sentidos. A gente passa recibo para tudo, quando responde mal a uma pessoa, quando fala uma besteira dentro de casa que não era para falar, aquilo gera um problemão. Muitas vezes uma palavra pode abrir uma ferida tão grande em alguém, uma ferida que já estava quase cicatrizada, que reabre, aquilo ali vai dar um problema familiar imenso. Então, quando nós não botamos fim a uma situação, quando está ao nosso alcance, quando a gente sempre quer ter razão, a gente vai ter razão e ser infeliz e criar problema. É isso que vai acontecer. Lembra aquele exemplo do Rick Elias que eu falei aqui, do que estava no avião? Uma das coisas que ele aprendeu naquele momento que ele viu a morte chegando, é que ele nunca mais ia querer ter razão, ele ia preferir ser feliz do que ter razão. Porque quando a gente está certo, as coisas chegam. A verdade chega. Não precisamos nos precipitar com isso, de jeito nenhum. Brigar, criar problema, às vezes cria uma tragédia com morte, é uma coisa horrível. Porque a gente não põe fim, a gente aduba o problema. Né? A gente gosta de colocar a lenha na fogueira. E com isso a gente não consegue impedir o mal, que é da nossa obrigação fazer, já que o único objetivo da vida é fazer o bem. Né? Não tem outro. Esse é o grande, né? O exercício do bem não só torna tolerável o mal que nos é atirado, como nos ajuda a extingui-lo, evitando que se alastre qual pequena chama se pode transformar-se em incêndio, que pode transformar-se em incêndio devastador. Mas o que mais a gente vê são essas coisas, as pessoas passando recibo, as pessoas devolvendo ofensas, né? Isso é qualificado pela psicologia de pouca ou nada, ou nenhuma inteligência emocional. A gente precisa de ter inteligência emocional. Senão a gente não consegue pôr fim a nada. Né? É o tempo todo, é dentro de casa, é um toma lá da cá entre as pessoas, porque o outro responde. Olha, se tem alguém difícil na família falando bobagem, que sempre tem alguém, se você não é assim, não dá para concorrer com essa pessoa, então não discute, porque ela vai ganhar. Ela vai te levar à ruína. Porque você não vai ganhar dela, ela é especialista em fazer o mal e em falar besteira. Se ela é especialista em falar bobagem, não bate boca não, você vai perder. É assim com o assaltante na rua. Vai medir força com o assaltante? Não reage não, que vai morrer. Porque ele é doutorado nisso, a gente não é. Né? Então, todas as vezes, eu digo isso com experiência própria, né? Porque é difícil, às vezes, a gente dominar a nossa língua também. Todas as vezes que eu entrei numa discussão e numa contenda, eu saí pior do que entrei. Fiquei mal. E depois tive vergonha de mim. De ninguém, não, de mim. Então, isso é experiência que quando a gente passa por uma, a gente não quer a segunda. Né? Essa coisa de ficar passando recibo realmente. Aí, nós vamos terminar essa de hoje com essa passagem aqui, ó. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica,
larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Está lá em Mateus. Recomendações de Jesus, né? A gente ora, a gente pede ajuda a Ele. Ele dá a lição, a gente ignora. Porque isso aqui, a gente acha desaforo. Quer dizer que eu estou levando numa, eu tenho que dar outra também? O que é isso? Pois é, mas não foi isso. Jesus falava por parábolas e alegorias. Ele não quer que você dê a outra para bater, não. Esse dar a outra face é mostrar o outro lado da ação. É mostrar o lado bom daquilo. Que às vezes a pessoa nem está atinando. Não é para continuar apanhando. É para pôr um fim na questão ali. Né? Então é mostrar o outro lado. Porque senão a gente não vai ficar diferente em nada da outra pessoa. Não pode nem dizer que ela está errada, você está fazendo igual. Né? Você está passando recibo, você está respondendo, você está fazendo igual. Então mostrar o outro lado da ação. Isso é ter inteligência emocional. É saber a hora de falar, como, quando e por que falar. E não reagir como se fossem, né, como se fôssemos animais que não pensam na hora de ele, que é só se defender. Aí pisa na cauda do cachorro, o cachorro pode nos morder. Porque ele não está raciocinando se a gente pisou sem querer ou não. Então é muito importante. É importante observar isso aí. Não é dar a cara para bater do outro lado. É apenas mostrar o lado bom. Mostrar que você é diferente. Né? Então isso não te tira o direito de se defender. Lembra da serpente, daquela historinha da serpente que eu contei aqui? Vou repetir. Mas vamos... Você não está virando. Ah, virou. A inteligência emocional vai nos dar esse equilíbrio. O que é isso? É capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. É essa inteligência emocional que faz que a gente respeite aquela máxima de Jesus. Mostra o outro lado da moeda, a outra face da situação. Então é essa capacidade da gente lidar com as coisas que acontecem. E a gente tem que lidar, porque a todo momento nós estamos sendo colocados à prova. Então olha só, para terminar, a gente analisa e depois a gente retoma daí semana que vem. São algumas dicas da psicologia que nos ajudam a desenvolver essa inteligência emocional. Tá aí, ó. Observe e analise seu próprio comportamento. Eu vou comentar isso semana que vem. Só vamos ler porque já estamos na hora. Observe e analise o seu próprio comportamento. Domine as suas emoções. Aprenda a lidar com as emoções negativas. Aumente sua autoconfiança. Aprenda a lidar com a pressão. Não tenha medo de se expressar. Desenvolva o sentimento de empatia. Exercite o respeito pelo próximo. Então, na semana que vem, vamos comentar cada item desse aqui. Porque é isso que vai fazer que a gente respeite, que a gente obedeça a máxima do Cristo. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Muita paz para todos, que a gente continue estudando e vamos analisando o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, como nós estamos lidando com os nossos amigos, com os nossos familiares. Porque isso é de nossa única responsabilidade e de mais ninguém. Muita paz para todos.